Sabe? Tem coisas que acontecem na vida, nos nossos dias, no nosso dia a dia, que nós pensamos que é culpa do pai, da mãe, do tio, do parente, do padrasto, do patrão, do ex, do futuro, eu não sei. E começamos a reclamar dessas coisas. Mas de repente é uma situação em que os médicos não conseguem resolver. De repente é uma situação que o governo não consegue resolver. De repente é uma situação que os pais, que os amigos não irão conseguir te ajudar. Que você precisa ouvir a voz do Senhor e pedir socorro para Ele. Diga amém. Diga amém. É necessário que haja em nós essa certeza de que tem hora que só o Senhor. Alguns por aí tem um chavão que diz assim: só Jesus na causa. É exatamente isso, só Jesus. Agora eu preciso aceitar que eu preciso falar para alguém me ouvir. Fala que o Senhor te escuta. Essa mulher estava com um problema gigante na sua casa, que ela não conseguia resolver. Ela estava com a situação dificílima na sua casa, que ela não estava conseguindo resolver, ajustar. Que era uma filha que estava endemoniada. Porque muitos pais hoje, às vezes, têm um filho endemoniado em casa. Muitas famílias estão com um filho endemoniado em casa. E estão achando que é porque o menino é ruim, que é porque o menino é desobediente, que é porque, de repente, o menino está endemoniado. Hã? Quem entendeu isso? Às vezes você pensa que... Aí às vezes você quer espancar, quer bater, quer desprezar, quer mandar embora de casa. Não. Ele só está endemoniado. Que situação, né? Ele só está endemoniado. Por quê? Ele precisa de Jesus, de uma libertação. Sabe? E ela abre a boca e clama. Ela percebeu que Jesus estava próximo. Ela ouviu falar: Jesus está passando aí, Jesus está chegando aí. Ela ouviu falar: Jesus está aí. Peça para Ele, abre a boca, clame a Ele. Ei, você já ouviu falar de Jesus, sim ou não, gente? O mesmo Jesus que andou lá na Galiléia, em Jerusalém, é o mesmo Jesus que está aqui. O mesmo Jesus que curou essa filha dessa mulher, é o mesmo que está aqui. A mulher estava com a filha em casa endemoniada, mas a atitude, ela ouviu uma voz, alguém falou para ela: Jesus está passando ali, olha, ele acabou de fazer uns milagres por ali, vai lá que você consegue falar com ele. E ela marchou na direção de Jesus. E ela marcha, e ela grita, ela fala, ela consegue gritar alto. Jesus ouviu. Clamou. Ei, olha para mim. Clamar é mais do que falar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Clamar, a Bíblia diz que ela clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. Aí ela se expôs. Porque tem gente também que não quer se expor. Ele está com um problema gravíssimo de demônio agindo. É uma força que ele não consegue resolver. É uma distorção maligna que Satanás conseguiu ferir a família, o casamento, a vida financeira, a vida moral, a vida ética. Ele conseguiu ferir a integridade familiar da pessoa. Ele não consegue resolver. O inimigo está fazendo um salseiro, como disse Jesus para Pedro, está cirandando com a família de um lado para outro, envergonhando. E aí a Bíblia diz que a pessoa, segundo essa palavra aqui, a mulher, quando viu a sua família através da sua filha endemoniada, ela não conseguia resolver. Ela foi aquele que poderia resolver essa situação, e ela se expôs. Alguns têm dificuldade de se expor, passa dificuldade, sofre sozinho, porque não fala. E como é que Jesus vai te ouvir? Como é que Jesus vai te ouvir se você não fala? Como que Jesus vai ouvir você se você não fala? É necessário que fale, é necessário que abra a boca, que chore, que grite. A mulher se expôs. A minha filha, ei,
E era filha. E era filha. A minha filha está endemoniada. Não consigo resolver o problema. Não consigo resolver a situação. Como fazer? Ah, meu amigo. Socorre-me. Socorre-me. Sabe, esse versículo 25 me chama a atenção com muito poder. Porque nos anteriores, ela vai falando e ele não deu palavra para ela. Olha o que eu aprendo com isso. Às vezes Jesus, você chega nele e começa: Jesus, tem misericórdia, Jesus, fala comigo, deixa no 23, Jesus, fala comigo, Jesus, me ajuda. Mas ele não respondeu palavra. Aí os religiosos que estavam perto dele, os discípulos, os irmãos da igreja, chegando, rogaram, dizendo: ei, manda essa mulher embora. Ela está gritando atrás de nós o tempo todo, falando: me socorre, Jesus. Manda essa mulher, despede essa mulher, manda ela embora. Sabe? Aí, no 24, ele também, ele chega já com uma atitude diferente. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Outra coisa eu aprendo aqui, escuta. Sabe, tem hora nas nossas vidas, o Jesus Cristo, ele conhece a minha e a sua fé, sim ou não? Ele conhece quem somos. A Bíblia diz que Jesus Cristo é onisciente, onipotente e onipresente. Então ele sabe qual é o tamanho da sua fé. Ele sabe que você tem habilidade e determinação para ser curado, para ser abençoado. Ele sabe, e ele já te ouviu. Ele já ouviu as batidas do seu coração. Ele já sabe a pontuação dos seus batimentos cardíacos. Ele sabe a pontuação da sua vida. Ele sabe quantos fios de cabelo tem. Ele sabe o grau da sua perseverança. Jesus Cristo sabe até que hora você vai perseverar pelo milagre da sua filha, do seu filho. Ele sabe o quanto que tu ama seu pai, sua mãe, seu filho. Ele sabe se você está aqui com o propósito de adorar Ele ou não. Ele sabe se você veio aqui para adorar Ele ou não. De repente você pode estar aqui com o coração em outro projeto. Por isso que muitas pessoas vêm à igreja e vão embora e nada acontece. Porque se você vier aqui com o propósito de ouvir a voz de Deus, de clamar, Ele sabe. Ele está sabendo de tudo. Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus Cristo, conhecendo o mais íntimo daquela mulher, Ele fala essas palavras para ela. Eu não fui aqui enviado para isso. Mas aí ele conhecia, ele estava falando isso, não era jamais nem para tratar com ela, agora já era para tratar com quem estava ouvindo em sua volta. Então, chegou ela e o adorou. Olha para mim, gente. Olha para mim, pelo amor de Deus. Quem escuta a voz de Deus, quem quer falar com Deus, quem fala com o Senhor, entendendo que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, ele não questiona. Ele abre o coração e adora. Ele fala com Deus e adora. Ele clama, ela adorou, dizendo: socorre-me. Ei, o grito de uma alma aflita, o grito de um pedido de socorro, o Senhor ouve. Você quer ouvir a voz de Deus? Peça socorro para Ele. Jeremias também disse assim, 33:3: clamas a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. O problema é que as pessoas não estão parando para ouvir a voz de Deus, sabe? Estão questionando. O ser humano está com dificuldade de se expor, fica com vergonha de se expor. Quando ele fala, ele já fala armado. Apóstolo, eu quero te pedir perdão, mas não é culpa minha não, é culpa do Regis, viu? Só quero pedir perdão para o senhor, para mim, eu quero me livra disso aí logo, que eu não gosto de fofoca, eu não gosto, me perdoa, mas é culpa dele. Gente, que fraqueza. O ser humano está com dificuldade de ouvir a voz de Deus para chegar desarmado. Essa mulher chegou desarmada por completo. E ela se expôs, pediu socorro. Aí no 26, ele trava novamente. E ele disse: olha, não é bom pegar o pão do filho e lá deitar lá os cachorrinhos.
Gente, que agravante. Os discípulos ficaram meio que perplexos. Depois foi a vez do discípulo ouvir. Mas essa, quando ele disse que não era bom, ela chega rachando no 27. E aí ela quebra todo o protocolo. E ela diz, sim, Senhor, eu entendo. Mas também os cachorrinhos, já que eu sou cachorro, os cachorrinhos comem de migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ponto, fechou o pacote. Quando você está disposto a servir a Deus, ouvir a voz de Deus, você também está disposto a obedecer-lhe, porque senão, a Bíblia diz em Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar a ele em todas as áreas. Então nós precisamos cumprir isso. Quando ela pede socorro, ela se humilha diante de todos os obstáculos. O maior obstáculo que ela precisava vencer era entender a voz do Senhor, que ela não conhecia Jesus. Ela vinha de outra tribo, de outro povo, de outro mover. Era cananeia. Ela não tinha o direito, na lógica humana, para aquela religião da época. Mas Jesus não era humano, ele era espiritual. Ele estava ali para quebrar o protocolo da religiosidade. Ele precisava salvar todos que viessem a ele. Ele veio com o propósito de consertar a mente daqueles judeus, para que eles pregassem o evangelho. Ele estava com um povo que ainda precisava aprender que o Senhor, ele não faz divisão, ele não faz separação, ele não separa as pessoas, ele junta as pessoas, ele faz com que as pessoas se tornem mais bem-aventuradas ao ouvir a sua voz e ser abençoada. E agora os discípulos se deparam com ele falando para com aquela mulher. Primeiro eles queriam que eles mandassem embora. Jesus traz a mulher, assume a responsabilidade, porque ele viu um coração sincero naquela mulher. Quando o Senhor olha para o coração sincero, ele abençoa. Quando o Senhor Jesus olha para um coração verdadeiro, puro, sincero, ele abençoa. Então, filhos amados, os dias daquela mulher, eu acredito que até os dias de hoje, aquelas pessoas que escutam essa palavra, que ouvem essa palavra, que meditam nessa palavra e praticam, Deus muda a sua forma de pensar, a sua forma de agir, porque mudou a minha. Quando você se depara diante de Jesus e pede socorro para Ele, quando você vai desarmado, pronto para ouvir o que Ele tem para falar contigo, porque às vezes nós queremos ouvir o que é bom para nós. O Jesus quer falar o que trata das nossas vidas, independente que agrada o nosso coração ou não. O que Jesus quer falar é isso. Ei, aquela mulher viveu uma grande batalha, uma grande luta, uma grande guerra, uma grande situação com seus filhos, com sua família, por conta da sua filha perturbada, endemoniada. Mas a pergunta é: como vencer? Como vencer isso? Como deve fazer? Em quem confiar nessa hora? O que eu preciso fazer para mudar essa situação? Como que eu vou fazer para que isso seja... aconteça um milagre? Como que eu vou fazer isso? Ei, essa mulher, ela não era nem da Judéia. Ela não era nem da Judéia. A mulher, ela sofria diante dos filhos da igreja, diante quem falou para ela ir embora? Foram os próprios discípulos. Então ela sofria preconceito da sociedade da sua época. Ela sofreu preconceito e ela tentou se aproximar de Jesus e falaram para ela ir embora. Olha para mim. Tentaram impedir o milagre na vida da mulher. Tentaram impedir a bênção. Tentaram impedir o propósito de Deus. Quantas pessoas têm tentado impedir você de ser abençoado? Quantas pessoas têm tentado impedir a sua voz de chegar até Jesus? Olha para mim, gente. Quanto tempo você vem clamando a Jesus? Há quanto tempo você vem clamando pelo que você precisa? De repente, Ele já até deliberou para você, mas vai que alguém atravessou na frente.
Aquela mulher sofria com indiferença. Ela tinha limitações. E o pior, com os irmãos da própria igreja, na hora lá, travou. Jesus despede essa mulher, despede, libera ela. Libera ela, está gritando demais, está atrapalhando o projeto. Por um momento, Jesus estava em silêncio. Olha para mim. De repente, a sua vida está nesse momento aí, ó. Jesus em silêncio. No momento da aflição, no momento do pedido de socorro, no momento que você está clamando pelo socorro, pedindo ajuda, não tem nada pior do que você não ouvir ninguém falando nada com você. Quando você está pedindo ajuda, pedindo socorro, e você só vê o silêncio na sua frente, é ruim ou não é, gente? Ô moço, quando você tenta ligar para todo mundo e ninguém te responde, quando você pede ajuda e ninguém para te ajudar. Essa mulher se deparou com essa situação. Ela viu o silêncio do próprio Jesus. Ela viu o barulho dos discípulos falando, manda ela embora. E aí ela clama mais alto, pede socorro. E Jesus fica em silêncio. Jesus fica em silêncio. E ela não consegue falar outra coisa. Porque ela viu do próprio discípulo falando, despede ela. E aí quando Jesus fala é uma palavra diferenciada. Não é bom pegar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Oh, difícil, viu? A palavra que ela ouviu foi muito duro para ela, mas ela já estava pronta para ser tomada pelo amor. A palavra de Deus diz que Jesus nada respondeu para ela. E quando ele responde, foi uma palavra difícil, mas ela cai de joelho aos pés dele. Olha para mim, você quer que ele ouça você? Você quer que ele ouça a sua voz? É para ele ouvir sua voz, sim ou não? Não questione, fale, e quando ele responder, quando a palavra vier, caia de joelho, reconheça que você está com problema. Você não tem para onde pedir, não adianta ficar, não, continue clamando. Agora seja humilde, caia de joelho. Caia de joelho. Jesus, a palavra diz que a mulher caiu de joelho. Socorre-me. Socorre-me. Ei, aquela mulher, ela não desistiu. Ela não desistiu. Às vezes o homem, o dinheiro, a religião, as amizades, elas param você, né? A fala das pessoas para você, quando você escuta uma fala que você não queria ouvir aquela fala, ela para você. Mas Jesus conhece o coração do homem. Ele sabe se você está sendo sincera para com ele. E aqui, ao analisar essa palavra, eu começo a pensar o seguinte: por que as pessoas não têm uma fé refinada? Por que as pessoas não têm uma fé refinada? Olha para cá, presta atenção para cá. Ei, redobre a sua atenção, como dizia um pastor amigo nosso, Joabe. Redobre a sua atenção para cá. Por que as pessoas têm dificuldade de ter uma fé refinada? Por quê? É igualmente porque a maioria das pessoas, é a mesma coisa que a maioria das pessoas vivem. A maioria de vocês não tempera na sua casa com sal do Himalaia, né? Não, né? Você usa o sal do Himalaia, o sal do Himalaia? A maioria não usa, porque ele é mais caro. Ele é mais caro, o sal do Himalaia. Diz que é melhor, mas é mais caro. O melhor sempre é mais caro, sim ou não, gente? O que é bom, o que é o melhor, sempre custa mais caro um pouco. A fé daquela mulher era a melhor fé para o momento. Ela precisava de um milagre. Custou caro para ela. Dentro dela, Jesus sabia que ela tinha a certeza do que ela queria. Muitas pessoas não têm a fé refinada porque eles não têm a fé na pessoa certa. Eles não vão na pessoa certa. Eles estão totalmente... Por isso que o inimigo, sabendo disso, ele começa a estragar as pessoas de criança. As crianças começam na desobediência. Por isso que você vê garotos aí, meninazinha, que as mulheres sofrem mais por ser a maioria, garota de 12, 13 anos, 12 anos grávidas, 13, 14, 15 anos grávidas. Meninos de 15 anos são pai.
Sim. Menino de 12, 13 anos, armado, matando, fumando maconha, indo nas esquinas, cheirando narguilé, chupando, soprando. Por que isso? Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então a igreja precisa tomar uma atitude. A igreja precisa tomar uma atitude para que possa entender. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Olha para mim, mas na hora da dificuldade, a igreja não está buscando Jesus. Na hora que está passando por um arroxo, por uma dificuldade, a igreja, às vezes a pessoa faz é se afastar da igreja. A pessoa faz é se afastar da comunhão. Apóstolo, eu não estou dando conta de ir para a igreja, não, estou fraco, estou preocupado, estou chateado, estou com uma situação, eu não posso ir na oração. É nessa hora que você tem que buscar a Deus, amém ou não, gente? É nessa hora que você tem que buscar a presença de Deus. É nessa hora que você tem que buscar a palavra de Deus. Não tem como você se afastar mais. Não tem como. Chega. Nós precisamos mudar isso. Amém ou não, gente? Como é que eu faço? Eu estava analisando aqui a palavra. Mesmo, a Bíblia diz, o homem, o dinheiro, a mulher era judia. Não, ela era cananeia. Ela aparentemente não tinha nem direito. Olha aqui. Por que as pessoas hoje estão dizendo assim, mas fulano não é nem da igreja e está abençoado? Fulano não é nem da igreja e tem uma casa, tem um carro, tem um marido. Quem foi que disse que precisa ser da igreja? Porque às vezes a pessoa só vem para a igreja, mas não tem compromisso com Deus. É verdade ou não é? Às vezes a pessoa só vem à igreja, mas ele não tem compromisso com o Senhor. Ele não escuta a voz de Deus. Vir à igreja não muda a vida de ninguém. Jesus sabia que aquela mulher precisava do milagre. Jesus sabia que aquela mulher queria um milagre para as filhas dela. Como eu e você. Como é que você tem se comportado diante das batalhas que você está vivendo hoje? Como é que você está se comportando diante da dificuldade que você está vivendo? Você está clamando ao Senhor? Você está ouvindo a voz dele? Ou ele está em silêncio ainda? Ele está em silêncio para você ainda? Ou ele já está respondendo a sua oração? Ela aqui, até então, ele ficou em silêncio um pouco. Depois ele responde. Sabe? Quando você entende que precisa buscar a palavra de Deus, como essa mulher cananeia chegou a Jesus e adorou, buscou, chorou, independente do que ele falasse para ela, ela estava disposta a ir até as últimas instâncias, porque ela precisava do milagre. Talvez é porque você ainda não está precisando desse milagre, por isso que não está clamando ainda. Mas eu preciso que você abra o coração e entenda que Jesus está vivo, viu? Você pode clamar a Ele que Ele responde. Ele me respondeu, e Ele responde você também. Ele me respondeu e me responde, e Ele responde você também. A adoração da mulher cananeia chegou como um pedido de socorro. Então, o que ela mais precisava, ela fez. Ela gritou, ela clamou. Aí, a adoração dela chegou diante do Senhor como um pedido de socorro. E aí me chama a atenção, por quê? A expressão do reconhecimento do poder de Jesus coloca toda a sua vida nas suas mãos. Aí eu começo a pensar assim, quantas pessoas não reconhecem, às vezes não sabem nem o que quer. É por isso que algumas pessoas, quando chegavam perto de Jesus, ele falava assim, ô Rômulo, o que é mesmo que você quer? Era assim que Jesus fazia. O que é mesmo que você quer? Eu quero ser curado. Então seja curado. Crisley, o que você quer mesmo? Eu quero ver. Então veja. Teve algumas pessoas que Jesus pergunta, o que você quer mesmo? Sabe, tem pessoas indecisas dentro da igreja. Jesus está falando, mas ele não tem o ideal definido. Jesus, ele quer que você tenha o ideal definido.
O Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador, Ele quer que você defina da sua vida o que você quer mesmo. Ele quer falar contigo. Então decida o que você quer mesmo. Decida se você quer ou não quer. O que você quer da sua vida. Decida. Por favor. Fala com Jesus definido. Senhor, eu quero me casar. Ah, Jesus, não quero mais casar não, esse homem é meio ruim, essa mulher não quero mais não. Senhor, eu quero ser pai. Ah não, Jesus, agora está na pandemia, está difícil, eu quero ser pai mais não. Senhor, eu quero comprar um carro. Não, Jesus, o carro não quero comprar carro não, porque está muito difícil, gasolina está de R$6, eu não quero comprar carro mais não. Eu vou andar de Uber mesmo, de ônibus, vou ficar tranquilo. Imposto, está muito difícil. Não tem estacionamento em Brasília. Tem pessoas que é assim, Jesus, eu preciso trabalhar naquela empresa. Não, Jesus, naquela empresa não. Ali é meio complicado. Eu vou... Não, para, gente. Defina o que você quer e ouça a voz de Jesus Cristo. Defina. Eu me lembro quando eu trabalhava nas obras por aí, nas pinturas antigamente, eu chegava a pintar a casa, pintava a casa da pessoa, as paredes, os quadros, daqui a pouco ela tinha um jantarzinho, um chazinho na casa da amiga, um chazinho da tarde dos ricos aí a amiga vinha com a revista, vinha com a arquiteta, vinha com a decoradora, falava assim, amiga, a sua casa está muito bonita, mas eu tenho uma ideia para você. Se essa parede tivesse ficado dessa cor aqui, olha só, olha como é que ficou bonito. Eu pintei na casa, eu vim na minha amiga, pintei lá em casa, eu quero que você pinte na sua casa, amiga. A roda das amigas riquinhas que toma chazinho assim, ó. Espirra. Aí, no outro dia, lá vinha o irmão, bom dia, tudo bem? Não, deixa eu falar com você aqui. Olha, eu conversei com a amiga, e a amiga falou que a outra amiga pintou e ficou bom. Eu queria que você... Tem como você mudar essa cor aqui? Claro que tem. Claro que tem. Eu ficava mais alegre ainda, assim, ó. Sim, é o meu prazer. O meu sonho é que você fique feliz. O meu sonho é que você realize o seu. Eu sempre falei isso. Tá, mas para só um pouquinho. Eu vou ali no carro pegar uma agenda para mim anotar. Porque aqui eu já cobrei 1.000, agora para me pintar é mais 1.000. Não, São João, não pode. Como é que não pode? Já está tudo certo aqui. Eu vou ter que desmanchar e fazer realizar outro desejo seu. Então, aqui para realizar desejo tem preço. Tá bom assim, gente? Aqui não é o Aladim, não, que faz de graça, não. Aqui para poder realizar desejo tem um preço, tem que pagar. Amém ou não, amém? Então, você quer pintar de vermelho sua casa, você pinta. Agora, se você quiser mudar de cor, você vai ter que pagar um preço. Agora, a fé não tem como mudar o princípio. Jesus é o Senhor. As pessoas mudam muito e chega diante de Jesus querendo que ele escute tudo dessa forma. Não, ele vai trabalhar para realizar o projeto do seu coração, se tiver a vontade dele cumprida. Se for para cumprir a vontade dele, o que ele vem fazer, ele até antecipa o milagre, porque ele veio projetado. Por isso que ele disse, não é bom pegar o pão do filho e lançar os cachorrinhos, é porque ainda não é a hora dos cananeus ser salvos, só os judeus. O projeto inicial era tratar com a fé do judeu, não era dos cananeus, não era dos gentios, não. Aquele momento era para ajustar a fé dos judeus. Mas a mulher, com tanta certeza, com a adoração profética no coração dela, ela cai de joelho e o clamor dela chegou no coração do Pai. E aí, ele responde ela, no verso de número 28, então respondeu Jesus. Ele respondeu o clamor dela. Ele respondeu o clamor daquela mulher. Mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Pronto, está resolvido. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Eu quero saber qual é o desejo que está no seu coração. Qual o desejo que está no seu coração? Você tem um desejo ideal definido? Sim ou não, gente? Porque tem pessoas que é assim. Eu estou usando o aparelho do celular agora da Claro. Mas a Claro está ruim de sinal, vou mudar para Vivo. Aí daqui a pouco a Vivo tem outra situação na queda lá na antena dela. Não, mas agora a Oi que está boa, vou mudar para Oi. Ele não sabe nem a operadora que ele usa. Nós somos assim. Enquanto nós tivermos chance de mudar, vamos mudar. Desse jeito,
As pessoas estão casando, e aí está com um probleminha no casamento. Eu falo assim, vou largar desse marido infeliz, esse marido não está prestando para nada mais não. Aí às vezes separa do casamento. Às vezes a mulher está com alguma dificuldade, eu vou separar dessa mulher, porque ela não está legal. Eu vou casar com outra. Gente, pelo amor de Deus, não é assim não. Você não pode separar por causa de problema. Você tem que vencer o problema. Imagina se você na arte da agricultura, se você planta um pezinho de laranja lá no seu quintal, na sua chácara. E aí quando a laranja começa a ficar grandinha ali de 1 metro de altura, você descobre que ela está começando a cair a folha. E aí você vai olhar um formigueiro que está lá no tronco dela, lá embaixo. O que é mais fácil? Você arrancar o pé de laranja ou matar o formigueiro? Arrancar o pé de laranja dali, colocar em outro local, plantar em outro local, ou matar o formigueiro? Mas as pessoas não estão matando o formigueiro no casamento, não. Está separando e casando com outra pessoa. As pessoas não estão resolvendo o problema, não, às vezes. Na empresa, na igreja, as pessoas, na família, as pessoas preferem ter magoadinho com alguém, eles preferem isolar essa pessoa, deixa de falar com ela, larga ela para lá, ela está com dificuldade. Ei, a pessoa faz ela largar ele para lá e termina qualquer contato, isola, bloqueia. Agora é o negócio de bloquear. Eu bloqueei fulano, ele estava falando uma besteira para mim, eu bloqueei ele. Bloqueei e acabou. Essa mulher adorou. A fé dela era definida. Então, um dos propósitos verdadeiro, o ideal definido, para eu ouvir a voz de Deus, eu também tenho que chegar e falar com Deus definido. É isso que eu quero. Há quanto tempo você vai pedindo a Deus o milagre? Ele não falou contigo nada, ainda está em silêncio? A Bíblia diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria pode vir pelo amanhecer. Amém ou não? Ele disse, João 6,37, coloca aí, filha. João 6,37. Lê para mim, vocês aí, 1, 2, 3 e... E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É porque as pessoas às vezes vêm só para a igreja. Eles não estão vindo a Jesus mesmo, não. As famílias têm que clamar a Jesus. Nós precisamos clamar a Jesus. Quando você clama, Ele te ouve, Ele te escuta, Ele te responde. Amém ou não amém? Então, filhos amados, filhos da casa, filhos de Jesus, vamos clamar a Ele. Vamos pedir para Ele responder a nossa oração e Ele vai responder. Jesus estava ali bem perto da mulher. Ele estava ali ouvindo a mulher, mas ele bem sabia. Se você já chegou até aqui dentro da igreja, se você jogar aqui nesse lugar, mas cadê o grito de socorro? Você chegou aqui para quê? Para mostrar a boa roupa, o bom sapato, o bom cheiro do seu perfume? Você chegou aqui foi para clamar a Ele. Esse lugar é um lugar de clamar ao Senhor. Então, mas também é um lugar de ouvir a voz do Senhor. Mas você está disposto a ouvir a voz do Senhor? Você está disposto a ouvir a voz de Jesus? Jesus sabia quem era aquela mulher. A expressão do reconhecimento do poder de Jesus para com ela colocou a sua vida totalmente em bons momentos. Ou os ouvidos delas, o ouvido da mulher, depois da atitude da adoração, o ouvido dela ouviu uma voz dizendo assim: ei, seja feito para contigo como tu desejas. O que ela desejava? A cura, a libertação da filha dela. Imediatamente a filha dela foi liberta. Aí a voz do Senhor para mim e para você hoje é: o que você deseja? Ele fala para você, ele te pergunta: o que você está aqui? O que você está desejando? O que você deseja tanto? Você está desejando mesmo? Então, Ele está falando para você, que clamou a Ele nessa noite. Ele está falando para você que está me assistindo aqui através do YouTube. Ele está falando para você que está aqui. Seja feito para contigo como tu desejas. Essa é a palavra do Senhor.
Ou você acha que ela só serviu para aquela época? Ela serve para hoje também. Agora, para isso você tem que estar desarmado. Exponha tudo para Jesus, fala para Ele tudo. Se desarma, se desarma. Ah, Senhor, eu não posso nem orar alto, senão alguém vai ouvir, vai fazer resenha de mim. Não, pode desarmar, pode falar, porque Ele vai te escutar. Amém ou não amém? Ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. É um quesito muito importante, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu posso muito bem vir à igreja, eu posso muito bem clamar a Jesus, mas sem fé. Clamo por religiosidade, porque às vezes eu vejo alguém clamando, eu clamo também. Mas não é assim que funciona. Não é assim que o milagre acontece. Você tem que ter uma fé definida naquilo que você quer, naquilo que você deseja. E aí ela disse: eu quero. Mas se ela falou que queria, e bate de joelho e pede socorro mesmo. E Jesus responde. A adoração da mulher cananeia chegou como um pedido de socorro de verdade. A adoração, olha para mim, quem está pedindo algo para Jesus, tem que pedir com adoração, tem que pedir com humilhação, e Ele vai ouvir o seu clamor e vai responder para você. Pedir com fé, sem duvidar, e aí vai receber o milagre. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No Salmo 121, ele diz que o socorro vem do Senhor. Eu preciso pedir ao Senhor e acreditar que o socorro vem dele. Foi Ele que fez tudo. Agora, se eu não acreditar desse jeito, como é que vai fazer? Como é que eu vou entender? Como é que eu vou aceitar? A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, quando Ele em princípio não respondeu nada, ela não parou. Porque Jesus sabia que aquela mulher estava fazendo a coisa certa, mas Ele sabia que ela também não ia parar. Muitas pessoas, foi semelhante o que aconteceu com Daniel. O Senhor Deus sabia que Daniel não ia parar o propósito, porque ele tinha um princípio. O que está acontecendo com a nossa geração? A nossa geração é como se não tivesse princípio espiritual, não tivesse princípio de perseverança, de educação espiritual, e ela fica firme com Jesus até certo tempo. Tipo assim, se ela estiver envolvida, se ela parar uma semana, é igual ao celular. Tem algumas marcas de celular aí que não aguenta 5 horas. Ele tem que ficar conectado com o computador, fica meio que viciado. Tem alguns crentes que parece que é viciado. Se desconectar ali um pouquinho da tomada, Deus não usa. Meu Deus, eu fiquei pensando. Como é que pode isso? Ah, porque faz dia que eu não vou na igreja, mas vir à igreja, eu vou falar, mais uma vez, vir à igreja não salva ninguém. Ah, então posso congregar lá em casa? Posso? Pode. Se você der conta, você pode. Agora, aqui é o lugar da comunhão. Aqui, é por isso que os meninos estão sofrendo hoje em casa, estudando em casa. Porque não aprenderam a estudar, disciplinar no EAD. Não aprenderam a estudar ainda com o computador, com o celular, ouvindo. Porque eles querem ficar na sala, jogando papelzinho no outro, brigando, gritando, aí sendo chamado a atenção pelo professor ao vivo. Parece que gosta disso. O professor está do mesmo jeitinho, dá uma mesma matéria, numa tela de computador, e ele escutando tudo certinho, mas ele não quer. Sentado na casa dele, sem precisar estar com o salto alto, nem com o tênis apertado, pode estar de pijama ainda. Lá em casa, a minha filha às vezes fica lá de pijama assistindo aula. Levanta da cama, vai para o computador, não troca nem de roupa, fica lá assistindo aula. Faz prova e tudo, fecha a porta, ela fica lá. Você prefere assim ou prefere ir para a escola? Eu prefiro ir para a escola. Mas não é o mesmo professor, não está dando o mesmo assunto, você está com o livro do lado, não está tudo certo. Por quê? É porque não tem disciplina. Desse jeito é com a fé. Se ficar sem vir para a igreja também, muitos perdem a fé, perdem o contato com Jesus. Nós precisamos mudar.
Precisamos ouvir a voz do Senhor. Eu não sei por quanto tempo nós vamos ter todo esse privilégio de estar aqui com a igreja aberta, com ar ligado, com som, com barulho. Eu não sei se nós vamos ter, o Brasil vai ter muito tempo para isso não. De repente pode vir uma perseguição para o país. E aí? Você está preparado para dizer que ama Jesus sobre todas as coisas? Então nós temos que mudar isso. Fica de pé no seu lugar. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Mas para isso vamos pedir socorro e esperar a resposta dele. Ei, qual é a área que você vai pedir socorro a ele hoje? Qual é a área que você precisa pedir socorro a ele hoje? É financeira? Eu nunca esqueço, olha para mim. A área financeira, eu nunca esqueço. Eu fui pregar numa igreja, no estado de Goiás aí, uma época, e eu vi uma faixa bem grande assim no lado da igreja, assim, ó. E aí estava escrito assim a faixa: na batalha contra a miséria, só há um vencedor, o dizimista e o ofertante fiel. Eu achei interessante aquela faixa, ela ficou gravada aqui. Na batalha contra a miséria, só há um vencedor. Dentro da igreja a faixa: o dizimista e o ofertante fiel. Claro que essa palavra é uma palavra que só, você vai falar só para quem entende o mundo espiritual. Porque o arcaico não vai conseguir entender isso. O neófito não vai entender. Agora, aquele que compreende quem é Deus e entende que Deus é dono de tudo, ele vai compreender. Se você, qual é o pedido de socorro? Qual é o pedido de socorro que você precisa? É financeiro? É sentimental? A mulher pediu socorro pela sua filha que estava o quê? A filha estava como? Endemoniada. Você vai pedir socorro pelo quê? É alguém que está com Covid, no estado terminal? É o câncer? É o que é que você precisa pedir socorro? É o filho que está endemoniado? É a filha? É o marido? É a esposa? Quem é que está endemoniado na sua casa? Tem alguém? Peça socorro a Jesus. Ah não, apóstolo, lá em casa é toda é maravilha, é Deus na terra. Lá em casa, está todo mundo santo. É? Nós não estamos assim não, porque se tivesse assim, Jesus já tinha chamado. Então nós temos que ficar por aqui, em busca da perfeição, até o dia que Ele chamar. Mas eu quero que você faça uma oração aqui agora. Eu quero que você faça uma oração, e você vai pedir o socorro. As mães não precisam nem vir aqui no altar hoje não, vocês vão fazer a oração aí mesmo. Coloque a mão na altura do seu coração. Eu vou fazer a oração profética às mães que estão pedindo socorro pelos filhos, os pais, os filhos, a família. Você vai pedir o socorro agora. E esse socorro, como essa mulher gritou, o Senhor vai falar contigo. Esteja pronto para ouvir a voz do Senhor agora. Qual é o socorro que você quer? É o seu casamento que está a separação? É o sentimento? É o que é que você precisa? Peça a Deus agora. Feche os seus olhos. Peça para Ele te visitar. Pai, o teu nome é santo. O Senhor é maravilhoso, é eterno, é supremo. O Senhor é um Deus magnífico. E eu quero, meu Pai amado, profetizar nesse momento na igreja do Senhor Jesus. Aqueles aqui estão e aqueles que não puderam estar, mas estão nas suas casas. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que nessa noite, cada filho, cada filha, cada homem, cada mulher, cada servo que aqui está, que o Senhor possa cumprir o propósito do Senhor no ouvir. Ouça a oração dos teus filhos agora, aqueles que estão orando em espírito e verdade, aqueles que estão clamando ao Senhor agora, que estão clamando pelo casamento, que estão clamando pela vida financeira, que estão clamando, meu Pai, pela vida sentimental, que estão clamando pela vida profissional, que estão clamando pela família, que estão clamando, meu Pai, pela cura, que estão clamando pelo propósito que o Senhor tem para fazer na vida deles. Meu Pai, quebra todas as correntes, quebra as cadeias, quebra as muralhas, quebra esses impedimentos que não tem deixado, Jesus, não tem deixado os teus filhos viver, não tem deixado os teus filhos tomar posse da vitória. Nessa noite, papai querido e amado, eu quero te pedir que o Senhor visita cada coração, coração de cada homem, cada mulher,
As mães que estão clamando pelos filhos, as mães que estão clamando pelos seus filhos, pelos seus esposos, os esposos que estão clamando pelos seus filhos, pelas suas esposas, meu Pai, pelos seus parentes, as famílias que estão clamando aqui nessa casa, eu oro e eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Papai, abre o seu bom tesouro, os céus, e libera uma bênção sobre a tua igreja. Faça com que a tua igreja possa compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A tua palavra disse que essa mulher estava com a filha horrivelmente endemoniada, mas ela se expôs, ela pediu socorro ao Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra. Essa pessoa que está com o filho endemoniado, que está com o casamento à beira do divórcio, essa pessoa que está com a vida sentimental falida, meu Pai, queima esse espírito maligno, esse demônio da separação. Essa pessoa que está com a vida financeira, meu Pai, ao fio, está sofrendo financeiramente, está com problema financeiro, meu Pai, está devendo, está com dificuldade de pagar os compromissos, as contas. Meu Pai, entra com providência, ouça a voz dessa pessoa. Se ela consertou a vida contigo, meu Pai, responde ela, meu Deus, faz ela entender que precisa ter uma aliança com o Senhor, através da fidelidade no propósito contigo, através da fidelidade com o Senhor abre as portas e as comportas dos céus. Meu Pai querido e amado, eu quero profetizar que caia por terra toda resistência do mal, que a tua igreja possa ser levantada, tira toda dor, meu Pai, toda maldição que tem sido lançada contra a igreja do Senhor, que eles possam ouvir a tua voz. Meu Pai, muitos não estão conseguindo falar, mas também não conseguem ouvir, muitos não conseguem mais orar, mas também não conseguem ser respondido, muitos não conseguem mais ser fiel. Meu Deus e meu Pai, levanta essa pessoa para que ela volte a orar, para que ela volte a clamar, para que ela volte a falar, para ela voltar para o seu lugar de origem, o centro da vontade do Senhor, como a pomba para ouvir a tua voz, para ouvir a voz do Senhor. Por isso eu te peço, abençoa esse homem, essa mulher, essa família, quebra as correntes, quebra as cadeias e faça com que o teu nome seja glorificado, Senhor, em cada família dessa terra, e que o inimigo não tenha poder de atrapalhar os filhos de cada mãe que está orando aqui, assim como a mulher cananeia que apresentou a sua filha ao Senhor Jesus. Eu acredito que cada homem, cada mulher está apresentando os seus filhos na mão do Senhor agora. Pai, responde essa oração agora, Jesus. Responde para essa pessoa entender que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, e eu entrego em tuas mãos, e que cada um possa glorificar o teu nome. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu acredito na força do teu poder sobre a minha vida. Amém? Se você acredita, aplauda o Senhor.